Shalom. Deus abençoe vocês. Vamos meditar na nossa palavra, na palavra do Senhor. E o tema dessa noite é identidade. E quando a gente fala de identidade, a primeira coisa que vem na mente da gente é realmente a nossa digital. Porque as nossas digitais, elas têm a ver com a nossa identidade. Cada um é único. Cada um tem a sua identidade. Cada um se identifica de uma maneira. Mas para um propósito comum. Para um propósito que todos estão envolvidos. E o primeiro texto que eu quero ler é João 8:12. João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, naquele momento que ele estava falando ali para aquelas pessoas, ele se colocou como a luz do mundo. Mas não no sentido literal. Jesus não era essa luz, ou essa luz, ou aquela. Jesus, tem como ligar aqui? Está um pouquinho escura aqui a tela. Não? Tá. Ele não estava falando que ele era essa luz que ilumina, não nesse sentido literal. Mas Jesus estava se colocando naquele momento como a verdade. Porque quando a gente fala de trevas, a gente tem um entendimento de trevas ser algo ligado à mentira. E luz ser algo ligado à verdade. Porque quando você chega num ambiente escuro e coloca uma luz naquele ambiente escuro, gente, não tem como esconder o que está ali. A verdade aparece. Se nós temos um quarto e ele está organizado e ele está limpo, pode estar escuro. Quando você joga a luz, o quarto está como ele é. Se ele está limpo, ele vai aparecer limpo. Se ele está sujo, ele vai aparecer sujo. Então, a luz está relacionada com a verdade. Por isso, Jesus fez esse trocadilho de palavras. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a verdade do mundo. Eu sou a verdade. Quem me seguir não vai andar em trevas. Quem me seguir não vai andar na mentira. Quem me seguir vai andar na verdade. Isso é o que Jesus estava falando naquele momento ali, quando ele fala: eu sou a luz do mundo. Só que os fariseus se irritaram com isso. Porque eles entenderam bem o que Jesus estava querendo falar. Eles tinham o entendimento de que Jesus estava falando ser a verdade, a luz do mundo. Quem é esse ousado que fala que é a luz do mundo? Que é a direção do mundo, que é a verdade do mundo. E que todos deveriam segui-lo. Jesus usa frases que realmente irritavam aqueles que não andavam na verdade. Aqueles que não viviam na luz, como ele vivia e era. E os fariseus não podiam aceitar isso que Jesus falou, que ele era a luz do mundo. E aí, no 13, eles rebatem o que Jesus fala. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, ou seja, você está falando de você mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. E eles disseram isso baseados na lei. O que os fariseus falaram, eles tinham toda a verdade diante deles. Porque eles estavam falando de algo que a lei dizia. A lei falava que precisavam de 2 testemunhas para se testificar de algo. Então, se só Jesus estava falando dele mesmo, e ele estava falando que ele era a verdade, ele estava cometendo um falso testemunho diante da lei. Diante do que os fariseus estavam entendendo como lei. E era o que se era colocado. Mas aí Jesus, como aquele bom rebatedor, ele não perdia nenhuma, ele rebate. E no 14 ele fala:
Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Gente, que ousadia! Os fariseus já tinham mostrado para ele que ele não podia falar, porque a lei não permitia. Ele estava falando dele mesmo. Não tinha nenhuma outra testemunha falando que ele era a verdade, que ele era a luz do mundo. Mas ele fala: o meu testemunho é verdadeiro. E olha a segurança que ele nos apresenta. Porque eu sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Jesus se colocou como aquele que sabia o que ele estava falando e mostrou aos fariseus que eles não sabiam o que eles estavam falando, porque eles não conheciam Jesus. Eles não sabiam de onde Jesus tinha vindo, e nem para onde Jesus iria. E Jesus foi muito categórico, ele foi muito certo no que ele estava falando sobre ele mesmo. Ele sabia que ele era a verdade. Por que ele sabia que ele era a verdade? Porque ele sabia de onde ele tinha vindo e para onde ele iria. Você só tem consciência que você está na verdade, que você vive a verdade, que você é a verdade deste mundo, quando você sabe de onde você veio e para onde você vai. Sem isso, você não tem identidade. Sem isso, você passa pelo mundo, mas não faz diferença no mundo. E Jesus queria falar naquele momento a respeito da identidade. E o que é identidade? A identidade, ela tem relação com destino. Para onde? A identidade sempre vai nos arremeter para o nosso destino. Mas antes ela precisa passar pela nossa origem. Nós não estamos vagando nessa terra. Nós temos uma origem e temos um destino. E esse destino vai trazer para você a revelação da sua identidade. E essa origem vai trazer para você a sua identidade. Então, a sua identidade é você saber a sua origem e o seu destino. Quando a gente pega o nosso RG, quem aí pode pegar um RG aí, nesse momento? Quem está fácil aí, pode pegar o RG. E eu quero te levar a ver aí no seu RG geral. Quem pode pegar? Tem alguém já com o RG na mão? Ok. Meu filho, olha aí atrás, você que está com o seu RG. No seu RG, né, o nosso registro geral, tem a nossa origem, nossa filiação. Está falando aí, fulano, lá em cima tem o seu nome, e embaixo tem filiação. Seu pai e a sua mãe. Não tem o nome do seu pai e da sua mãe aí? Tem a sua filiação. A nossa filiação identifica de quem nós somos filhos. O nosso RG identifica de quem nós somos filhos. Quando nós olhamos a nossa identidade, ela nos relaciona com a nossa origem e com o nosso destino. A sua identidade te relaciona com a sua origem e com o seu destino. Então, a identidade, ela é quem você é e de quem você veio. Porque a sua identidade tem o seu nome, mas ela relaciona para você de quem você veio. Eu vim da Lourdes e do José. O meu pai faleceu há 27 anos, 27, seu 28, então meu 27. 27 anos. Mas o meu RG tem o nome do meu pai até hoje. Eu não tirei o nome do meu pai porque meu pai faleceu. Conseguem entender que é muito mais do que terra, é muito mais do que ossos e carne. É muito mais do que isso. A nossa filiação, ela transcende, ela vai para gerações. Ela vem, passa por nós e continua através de nós. Então, a identidade é muito séria. Mas nós, que somos filhos de Deus,
Nós passamos pelo novo nascimento, não passamos? Nós nascemos de novo, nós nos convertemos a Jesus e colocamos Jesus como nosso Salvador. Fazendo isso, nós recebemos. Por isso que foi muito providencial vocês terem cantado. O Pai me adotou. Fazendo isso, nós recebemos a filiação de Deus. Nós recebemos que nós temos uma paternidade que é o nosso Deus. Então, se a identidade, o RG, se a nossa identidade nos relaciona com a nossa filiação, se nós nascemos de novo, gente, nós temos uma nova origem. Nós temos uma nova identidade. Nós não estamos nascendo só aqui na terra, mas nós estamos nascendo no céu também. Então, a nossa origem foi mudada. Conseguem entender isso? A nossa origem foi mudada. Qual é a sua origem? Qual é a sua origem como filho de Deus? Falem bem alto. Qual é a sua origem? Filho de Deus, mas então, onde Deus está? Então, a sua origem é o céu. E o seu destino é o céu. Quando somos filhos de Deus, temos a nossa identidade transformada. Nós deixamos de ser simplesmente passarmos pela terra. Nós recebemos uma origem eternos. Nós recebemos um destino eternos. Viemos do céu e vamos voltar para o céu. Quando Jesus chamava Deus de Abba Pai, ele estava falando isso. Jesus identificava. Jesus não estava falando de José, ainda que José tenha tido uma importância tremenda na vida de Jesus. Mas quando Jesus falava Abba, Pai, ele não estava falando de José na terra. Ele estava falando do Pai Celestial. Abba quer dizer o Pai. O Pai. Ele não está falando de todos os pais, ele está falando do Pai que está no céu. Por isso Jesus era tão odiado pelos fariseus. Por isso Jesus era tão... os fariseus ficavam tão indignados com Jesus. Quem é esse que chama Deus de Abba? Quem é esse que fala que é filho de Deus? Mas como eu falei com vocês, quando você identifica quem você é em Deus, você muda a sua origem. Jesus estava falando, eu não tenho mais uma origem na terra, eu tenho uma origem do céu, e eu vou voltar para o céu. O meu destino é o céu. Essa é a minha realidade, essa é a sua realidade como filho de Deus. Abba, céu, que você declare sobre a sua vida todos os dias. Abba, Pai. Deus, eu estou aqui, mas eu tenho uma origem e eu tenho um destino. E a minha identidade precisa passar por essa origem e por esse destino. Os fariseus entenderam bem isso quando Jesus falava Abba, Pai. Por isso, eles acusaram Jesus de falso testemunho. Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, falso testemunho, não tinha ninguém falando que ele era a luz do mundo, ele falava de si mesmo. Mas quando nós entendemos, depois de nascermos de novo, a nossa origem, a nossa identidade é trabalhada. Nossa origem é filhos de Deus, é o céu, então o nosso destino é o céu. O céu, o nosso destino, tem a ver com a missão de Deus na nossa vida. Quando a gente começa a entender isso, a gente se transforma. E você fala, não estou passando, estou fazendo, estou realizando. É muito diferente. O nosso destino mostra uma missão que nós temos como filhos de Deus. Tem a ver com Deus, não conosco. Tem a ver com Deus, com a missão que Deus nos deu, que é o céu. Venha o teu reino. O reino de Deus está nos céus, o reino de Deus não está aqui na terra. Mas ele vem dos céus para a terra. O reino de Deus é estabelecido na terra quando nós identificamos a nossa identidade. Quando nós exercemos a nossa
identidade e recebemos a paternidade de Deus. E aí Jesus continua falando com os fariseus, porque os fariseus colocaram essa situação para Jesus, de onde eu vim, e Jesus tinha certeza, e aí eles passam ali algumas outras situações que nós vamos continuar vendo. E aí Jesus continua falando, do 15 ao 18. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Olha que coisa séria que Jesus fala. Jesus está falando para os fariseus que eles julgavam segundo a carne, mas Jesus não julgava a ninguém. Continua. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele a quem me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Aí Jesus mexeu com a casa de abelha. Aí Jesus tocou no que eles queriam. Vocês estão falando que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Continua. Eu testifico de mim mesmo. Ou seja, eu sou a primeira testemunha. E o Pai que me enviou também testifica de mim. Gente, Jesus estava falando que Deus testificava dele. Ele estava no meio daqueles homens, daquelas pessoas que queriam o tempo todo condená-lo, porque ele estava se colocando como filho de Deus. Mas ele fala, eu tenho o meu testemunho, que eu sou a luz do mundo, e eu tenho o testemunho do Pai que me enviou, que eu sou a luz do mundo. Quando Jesus se batiza, quem se lembra do que acontece? Quando Jesus é batizado por João Batista, o céu se abre, a pomba desce em forma, o Espírito Santo desce em forma de pomba, e vem uma voz do céu que diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o testemunho do Pai para o Filho. Por isso Jesus podia dizer, eu sou uma testemunha, mas eu tenho outra testemunha, que disse a meu respeito, este é meu filho amado, a quem me comprazo. Jesus fala isso a seu respeito. Jesus fala isso a seu respeito. Este é o meu filho amado, em quem tenho tido prazer, em quem eu me alegro. Essa é a paternidade que Deus gera na nossa vida. Essa é a identidade que Deus quer colocar no nosso coração. A lei falava que o testemunho vem acompanhado de uma segunda testemunha. O Pai precisa testificar a nosso favor. E aí é algo sério. E o apóstolo já até começou a falar aqui, e nem sabia que eu ia pregar sobre isso, né, amor? Quando você falou. E o que o Pai pensa sobre você? Porque muitas vezes nós achamos que o Pai está pensando algo bom sobre nós, e o Pai não está pensando algo bom sobre nós. E Jesus tinha um testemunho verdadeiro do Pai. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o Pai precisa testificar a nosso favor para que 2 testemunhas falem. Nós sabemos o que nós temos feito para o Senhor, mas o Senhor precisa testificar na minha e na sua vida o que nós temos feito para Ele. Deuteronômio 19:15 nos fala a respeito dessas 2 testemunhas. Tudo aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, mas que pode ser confirmado pela segunda testemunha, que é o Pai, é um testemunho verdadeiro. Mas tudo aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, mas que não pode ser confirmado pela segunda testemunha, que é o Pai, é um falso testemunho. E é aí que o nosso coração precisa agora, sabe, ser arrancado daquilo que está no nosso coração, que o Pai não tem testificado a nosso favor. Que o Pai não tem considerado algo bom a nosso favor. Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha não se levantará contra ninguém, por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato.
Nós não podemos enganar a ninguém. Ou melhor, nós até podemos enganar as pessoas, mas a Deus nós não enganamos. Se Deus não está pensando a seu respeito algo que é verdadeiro, Ele deixa de ser a testemunha. E aí você não tem um testemunho verdadeiro, porque só você está pensando a seu respeito. Isso é muito sério. E isso não é condenação. Isso, ao contrário, é luz que entra nas trevas. Se você fizer isso na sua vida, o diabo não encontra espaço para ficar colocando ninhos e ninhos e ninhos que vão ali brotando na sua vida com o pecado. Quando você joga a luz, acabou, a verdade entrou. Não tem mais como esconder. Aí ele pode começar a testemunhar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Êxodo 20:16 nos fala algo mais, porque precisava-se de 2 pessoas ou 3 para se dar um testemunho verdadeiro, fosse para condenação ou para libertação. Então, para as 2 situações, ou para acusar, ou para libertar, você precisava apresentar de 2 ou 3 testemunhas. Mas aí, Êxodo 20:16 nos diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ele alinha, ele amarra, ele costura algo mais na nossa responsabilidade. Tem Deus que fala a seu respeito, tem você que fala a seu respeito. Mas cuidado, quando você olha para o lado, o outro também tem Deus que fala a respeito dele e tem ele que fala a respeito dele. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós não podemos, nós precisamos refletir sobre isso. O que você pensa sobre você é o que Deus, o Pai, pensa ou declara sobre você? Seu testemunho sobre você mesmo pode ser respaldado por Deus? E aí vamos complicar mais por causa de Êxodo. Aquilo que você pensa sobre o outro é confirmado, respaldado pelo que Deus pensa sobre o outro? É confirmado pela segunda testemunha, que é o Pai? Eu estou falando de identidade. Nós precisamos começar a entender que se nós temos uma origem do céu, nós não podemos viver aqui na terra com a nossa origem da carne. Deixamos de ser filiação terrena, passamos a ser filiação do céu. A verdade precisa estar na nossa vida. A luz precisa estar na nossa vida. Eu não posso condenar o outro por pior que talvez o outro seja. Só quem pode condenar é a própria pessoa e Deus, que é a segunda testemunha dessa pessoa. Deus é o juiz da minha vida e da vida da outra pessoa. E continuando, sermos luz do mundo, falarmos a verdade. Deus nos chama para sermos essas testemunhas verdadeiras dele. E quando nós entendemos a nossa identidade, nós vamos começar a fundamentar essa identidade. Mateus 16, de 13 a 23, é um texto longo, mas nós precisamos ler. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele já não estava falando mais com fariseus. Ele estava falando com seus discípulos. E responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Ou seja, testemunha, novamente. O Pai revelou e Pedro revelou, testemunho verdadeiro. Também eu te digo que tu
tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro tem uma revelação do céu quando ele diz: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas na sequência dos fatos, Pedro derrapa na curva e comete algo que eu e você podemos cometer, algo que nós podemos fazer, falharmos. E aí Pedro fala com Jesus assim: não vai para lá não, não faz isso não, Jesus, não faz isso com você mesmo. E aí, na sequência dos fatos, depois de Pedro falar de uma revelação tremenda e falar com Jesus para não cumprir o chamado dele, para não deixar, para deixar de ser origem do céu e ficar como origem na terra, Jesus fala: não, eu não posso deixar Pedro falar isso não. Porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Mas para passar para onde eu vou, eu preciso morrer aqui na terra. Eu preciso cumprir a minha identidade aqui na terra. Eu preciso cumprir um destino que Deus me colocou e me confiou. Jesus repreende a Pedro porque ele sabia que tinha manipulação na situação. Porque ele sabia que Pedro queria manipulá-lo na situação. Mas ele não arredou o pé do objetivo que ele tinha. Sei de onde vim, sei para onde vou. Que você, nos seus momentos de tentação, não arrede o pé da sua posição de filho de Deus, sabendo de onde você veio e para onde você vai. Seu destino é o céu. Seu destino é o céu. Pedro parecia não ter firmeza, não é? Pedro parecia uma pessoa que não podia se confiar. Uma hora falava uma coisa, outra hora falava outra. Teve uma situação que Pedro fala assim: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? E Pedro nega Jesus 3 vezes quando Jesus está lá, indo para a cruz. Pedro parecia uma pessoa que não podia se confiar. Mas quem é que tem que dar o testemunho, gente? A seu e a meu respeito? Deus e você mesmo. Pedro foi chamado por Jesus de pedra. Tu és pedra. Pedro não estava pedra naquela hora, estava? Quando Jesus chamou Pedro de pedra, Pedro não tinha cometido nem o primeiro delito ali ainda. Jesus fala: tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus testemunhou sobre Pedro, ainda quando Pedro era volúvel, ainda quando Pedro era inconstante. Jesus falou: tu és pedra. Jesus fala para mim e para você o tempo todo: você é pedra, você é pedra, você é pedra, você é pedra. Ainda que você esteja passando por situações de inconstância, o seu destino é o céu. A sua origem é o céu. O seu destino é o céu. Não permaneça nesses momentos de inconstância. Sabe por que você está inconstante? Porque você não sabe a sua identidade. Porque você não tem entendido a sua identidade. Basta uma coisa para mudar essa inconstância na sua vida:
identificar quem você é. De onde eu vim, para onde eu vou. Quando eu entendo esse processo, a constância chega na minha vida, chega na sua vida. E eu posso caminhar sabendo que eu vou ser tentado, mas eu posso decidir não cair na tentação. E Pedro, quando entendeu o seu destino, quando ele conseguiu compreender a sua identidade, Jesus falou com ele: cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Jesus se levantou, testemunhou sobre Pedro, no momento que ele estava inconstante, no momento que ele não era pedra, no momento que ele não era pastor de ovelhas. Mas Jesus identificava na vida de Pedro a identidade que Pedro tinha. Pedro, você é do céu. Pedro, você vai para o céu. Firma seus passos. Ajusta a sua vida. Deixa a verdade entrar. Deixa a luz entrar. Caminha nessa verdade, nessa luz. E aí, quando nós entendemos isso, a nossa origem, nosso destino, nós podemos falar: venha o teu reino, seja feita a sua vontade. A vontade de Deus se estabelece quando nós, amadurecidos pelo entendimento, a verdade de Deus se estabelece sobre a nossa vida. E aí nós podemos falar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Para concluir, e a worship pode subir. Adão e Eva perderam a sua identidade. Adão e Eva perderam a sua identidade. Eles deram ouvido à serpente. Jesus não perdeu a sua identidade. Quando a mesma serpente veio sobre ele tentando a vida dele. A mesma serpente foi Satanás, foi o diabo. Ele esteve lá em Adão e Eva e ele estava em Jesus quando Jesus estava sendo tentado no deserto. Mateus 4, de 1 a 4, nos mostra esse momento que, assim como Adão e Eva foram tentados, e eles perderam a sua identidade, porque deram ouvido à serpente. Jesus ouve a mesma serpente e olha a postura de quem conhece a sua identidade. Eu sou do céu e eu vou para o céu. Isso aqui não vai me conter, isso aqui não vai me deter. Isso aqui é tentação que eu posso em Deus superar. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Você tem fome? Em algum momento da sua vida você vai ter fome. Em algum momento da sua vida você vai ter fraqueza. Mesmo entendendo a sua origem e o seu destino. Todos nós somos tentados. Todos nós passamos por momentos como esse. E Jesus estava ali, com fome. Então o tentador, o mesmo que falou com Adão e Eva, o mesmo que enganou Adão e Eva, então o tentador disse-lhe: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus venceu no deserto o que Adão fracassou no paraíso. O que Adão fracassou no paraíso, Jesus, entendendo a sua origem, entendendo a sua identidade, sabendo da sua origem, do seu destino, venceu o diabo. E ele não multiplicou, e ele não fez as pedras se transformarem em pães. Jesus sabia quem ele era em Deus. Jesus sabia que Deus já tinha testemunhado a respeito dele. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus não queria decepcionar o Pai. Sabe quando você vence a sua tentação? Quando você não quer decepcionar a Deus, quando te dói mais. Te dói muito mais.
decepcionar a Deus do que satisfazer a sua carne. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. Quando a sua carne está pedindo, a sua carne está querendo, mas você fala, meu Deus, vale mais do que isso. Jesus ouviu isso do Pai. Você ouve isso do Pai. Ele se compraz, Ele tem prazer na sua vida. Então tenha prazer na vida dEle. Deixe a sua identidade se manifestar. Você é do céu, você vai para o céu. Isso aqui não vale a pena. Isso é passageiro. O que nós temos é eterno. O que nós temos é eterno. Você só vencerá as suas tentações do diabo, querendo matar seu destino, se você souber a sua identidade. Por isso que Jesus não precisou transformar as pedras em pães, porque Ele sabia a identidade dEle. Ele sabia que uma hora Ele faria isso. Aquela não era a hora de transformar pedras em pães. Sabe por quê? Jesus não queria para si. Se Ele transformasse aquelas pedras em pães, seria para Ele se alimentar. Mas Jesus um dia fez algo surpreendente com pães, e Ele multiplicou pães para a multidão, para a humanidade, não para Ele. Essa é a diferença de quem conhece a sua identidade. Não faz para si, mas faz para o outro, para que seja manifesto o poder de Deus para a humanidade, para a multidão, não só para mim. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Esse é o seu chamado. Esse é o meu chamado. Essa é a nossa missão. Ele revelou a identidade quando Ele multiplicou o pão, gente. Ele revelou de onde Ele era e para onde Ele ia. Ele multiplicou o pão para a multidão. Satanás tentou provar Jesus, dizendo a Ele que matasse a sua fome. Mas Jesus não queria matar a sua fome. Ele queria matar a fome da multidão. Ele queria matar a fome da humanidade através da identidade dele. Que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade. E eu termino contando a história de dois irmãos que receberam uma herança de seu pai, uma herança muito grande. E o seu pai era um homem muito honrado. E esses irmãos falaram que iam fazer algo para permanecer, para deixar com que a memória do seu pai ficasse registrada por muitas gerações. Eles deixariam um marco para o seu pai, através daquela herança. E eles dividiram a herança por igual, e cada um falou que ia fazer algo a respeito daquele valor para marcar a filiação que eles tinham, para guardar a memória do pai. E eles não falaram um com o outro o que eles iam fazer, mas eu vou te contar o que eles fizeram. O mais novo pegou o seu dinheiro, comprou numa rodovia um loteamento que tinha uma pedra, assim como a gente tem aqui no Espírito Santo, muitas pedras. E ele colocou nessa pedra a imagem do seu rosto, porque ele queria deixar a geração do pai marcada. Mas como ele deixaria? Através da geração dele. Então ele fez um busto, uma escultura do seu rosto, colocou o seu nome embaixo, colocou ali um jardim maravilhoso com muitas flores, um lugar maravilhoso que quem passava olhava e ficava admirado e via o nome dele escrito naquele lugar. E muito tempo se passou. E enquanto aquele homem foi vivo, ele fez isso. Ele cuidou daquele local, ele cuidou daquelas flores, ele nunca deixou com que o local ficasse abandonado, jogado. Mas quando ele morreu, seus filhos, seus netos, deixaram aquele lugar de lado. E aí cresceu o mato, e aí tomou toda aquela pedra, e ninguém mais via o rosto e muito menos o nome dele que estava escrito ali. Ele não marcou a geração. Ele não fez jus à memória do seu pai, de deixar o seu legado. Ninguém se lembrava quem era aquilo, nem se via que tinha algo ali no meio daquele mato. Mas o outro filho, mais velho,
pegou o dinheiro, comprou também naquela mesma rodovia, em um lugar deserto, em um lugar que era muito quente, um lugar de sol, que não tinha sombra, que não tinha árvore, que não tinha nada. Comprou um loteamento, fez um poço, colocou um poço cheio de pedras, com águas que transbordavam. Plantou árvores, muitas árvores. E ao longo dos anos, enquanto ele estava vivo, essas árvores cresceram, esse poço foi produzindo água, as pessoas paravam ali naquela rodovia, no lugar feio, no lugar quente, no lugar de calor, de que não tinha sombra, começavam a tomar da água, as árvores foram crescendo, as gerações foram passando, ele morreu, os filhos continuaram com aquele poço e não precisavam fazer nada, nem o nome daquele homem tinha no poço escrito. Mas como eu falei, a água matava a sede de quem passava. As árvores que cresceram davam cobertura e davam sombra a quem passava e precisava dessa sombra. As árvores davam frutos e quem tinha fome e se estava na estação comia daquelas árvores. E não tinha o nome daquele homem. Mas todo mundo que passava procurava saber na cidade quem era aquele que tinha construído aquele poço, quem tinha feito aquilo. E se falava o nome do homem, do pai e da família dele. Quem perpetuou o nome do pai? Foi aquele que se preocupou com si, que quis fazer um busto, que quis colocar um nome, uma estátua dele mesmo? Ou foi aquele que deu água, sombra e fruto para quem passava e precisava? Jesus fez isso. Aquele filho entendeu qual era a identidade dele. O dinheiro não era para ele, o dinheiro era para outros serem beneficiados. Assim, o nome do pai dele seria honrado, porque o nome do pai dele seria lembrado como aquele que fez algo em prol de alguém. Jesus fez isso para mim e para você. Jesus não se beneficiou. Ele não multiplicou, ele não transformou as pedras em pães para me alimentar, para se alimentar. Mas ele multiplicou o pão para mostrar o poder de Deus para a minha e para a sua vida.